Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com muita satisfação que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, de especial modo, no encerramento do primeiro trimestre do ano de 2019. Estamos aproveitando esse feriado de carnaval para estar aqui nesse lugar, praticamente é o meu predileto, para gravar as lições da Palavra de Deus. Gosto muito de estar em meio à natureza, que creio profundamente que é o lugar onde a maioria do povo de Deus estará quando Jesus chegar para nos buscar. Um lugar que nós enfrentaremos menos sufoco do que na população urbana normal vai enfrentar, né? E realmente eu gosto muito, desde criança gosto de estar em lugares assim. E eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela honra, Senhor, de sermos chamados teus filhos e podermos falar para as pessoas ao nosso redor, para o mundo ao nosso redor, do amor de teu Filho, do teu amor por todos nós e do trabalho do teu Santo Espírito em nossa vida. Capacita-nos, Senhor, a exercer e cumprir com a missão que tu nos tens confiado e principalmente, Senhor, a viver os teus ensinos para cada um de nós. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é a verdade. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir o manual das lições desse trimestre, aqueles que têm o manual, no índice, só para a gente ter uma ideia do que trabalhamos durante o primeiro trimestre deste ano. A primeira lição que estudamos nesse trimestre foi o Evangelho de Patmos. Testemunhamos viagens incríveis que o apóstolo João fez, com visões extraordinárias, tanto no futuro quanto no passado, aonde nos revela coisas fantásticas. Quando fala do passado, da batalha que teve no céu e que está no passado, o tempo do verbo, houve batalha no céu. E sabemos que está intimamente relacionado com o período da expulsão dos nossos primeiros pais do Jardim do Éden, porque envolve o contexto da serpente, que está vinculada, é uma chave de vínculo para a interpretação desse contexto. E no futuro, a maioria das profecias e escatologia está aí para todos nós assistirmos. E esse moço teve condição de registrar tudo isso que está no futuro e que está no passado, detalhes que em outras partes da Bíblia, quem sabe, não conseguimos observar ou perceber com tanta nitidez e clareza quanto os revelados aqui neste livro do Apocalipse, ou o Evangelho de Patmos. A segunda lição que estudamos nesse trimestre foi Entre os Candelabros. Vimos a presença marcante de Cristo na história da igreja cristã, desde o Calvário, o êxito do Calvário para cá. Coisa linda o que estudamos e aprendemos sobre isso. Na terceira lição estudamos a mensagem de Jesus às 7 igrejas. Aqui não só vimos o que aconteceu do Calvário e durante a história da igreja primitiva, mas até os nossos dias. Mensagens de aconselhamento para nós hoje, escritos aqui no Apocalipse, há cerca de 2000 anos atrás, mostrando o perfil de comportamento que estaria a igreja hoje, na sua maioria, mas que mostra como estaria também a minoria. Uma minoria fria, uma minoria quente, mas uma maioria morna. E os conselhos e as receitas para esse diagnóstico levantado no Apocalipse, para que todos sejam vitoriosos, para que ninguém permaneça caído e que ninguém caia e fique ao chão, mas que todos possam ser vitoriosos. Porque é uma vitória que Cristo já garantiu lá atrás. Ele venceu a morte eterna. E nós venceremos também em Cristo, porque ele já deu o primeiro passo. E justamente fez esse sacrifício para resgatar a mim e a você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Na lição de número 4, essa foi fantástica.
ela fez um paralelo entre o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, com paralelos interessantíssimos, tanto na profecia quanto na escatologia, mas visões que eles mesmos não tinham como definir o que estava vendo na época, mas hoje ainda tem pessoas que não conseguem aceitar, porque a cabeça está muito fechada, a mente está muito travada, não conseguem perceber o que está ali escrito. Essa lição, aqueles que não assistiram essa lição, eu recomendo ir lá e assistir esse comentário da lição que está aí no meu canal, Digno é o Cordeiro. Muito interessante. A lição que apresenta a grande dignidade do Cordeiro, que com tanta ousadia e com tanto merecimento, ele realmente teve condição de ir lá e abrandar o choro de João e abrir os selos dos 7 selos apocalípticos. Muito interessante. A lição de número 5, os 7 selos. Aí agora a abertura dos 7 selos. E mostrando que hoje, no início do mês de março do ano de 2019, nós estamos exatamente no meio do percurso do 6º selo, que ainda há acontecimentos escatológicos à frente dos nossos dias para acontecer, dos quais o 7º, o último selo, será exatamente a nossa viagem de volta ao reino eterno. A lição de número 6, o povo de Deus selado. Aqui foi o estudo dos 144 mil, numa ótica absolutamente bíblica, desviando de todas as ideias polêmicas, aonde muito do conteúdo bíblico é filtrado ou até mesmo descartado e acaba assim criando polêmicas. E olhando com a ótica bíblica, absolutamente bíblica, chegamos bem próximo da realidade apresentada nesse estudo do livro do Apocalipse. Muito interessante foi esse estudo também. Na lição de número 7, estudamos sobre as 7 trombetas. Vimos que também estamos na 6ª trombeta. A 7ª trombeta vai ser justamente a autorização para que os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra liberem a entrada dos ventos, por onde aqueles outros 7 anjos com as 7 taças passarão e derramarão as 7 taças sobre os portadores do sinal da besta. Muito sério esse assunto. Na lição de número 8, estudamos sobre Satanás, o inimigo derrotado. Outra matéria interessante, a interpretação verso a verso do capítulo 12 do Apocalipse. Vale a pena assistir. É uma matéria eletrizante, que vai além dos nossos dias, os acontecimentos previstos e registrados ali neste capítulo do Apocalipse. Ele tanto revela situações lá da antiguidade do Gênesis, quanto passa pelos nossos dias e vai à frente dos nossos dias. Muito profundo a matéria registrada neste capítulo 12 de Apocalipse. Vale a pena também rever. Na lição de número 9, Satanás e seus aliados. Aqui nós aprofundamos no contexto das potestades da maldade, essa estrutura montada por Satanás que envolve seres caídos, que envolve empresas, que envolve governos, que envolve igrejas, um contexto tsunâmico de ações com o propósito único de a qualquer custo atingir os escolhidos. Muito interessante os conselhos e advertências levantados nesse tema. Na lição de número 10, nós estudamos o Evangelho Eterno de Deus. Aqui, a apresentação de um discipulado evangelístico indispensável para aqueles que realmente desejam cumprir com a missão que tem nesse planeta, que Deus nos condicionou, nos vinculou nesse planeta. Ele confiou a nós uma obra que nós precisamos cumprir. Ele fez a parte dele, vai fazer até o fim e para todo sempre. Mas eu e você, cada habitante desse planeta, cada ser que movimenta nesse planeta tem a missão a cumprir. E se não cumprir essa missão,
pode ter certeza. Se Deus vê que não vai ter jeito, vai descansar. Para quando ressuscitar, ressuscitar entre os perdidos. Porque não teve em Cristo a competência, a fé necessária para que Cristo fizesse em você a obra que foi confiada. Mas se cumprir, a hora que cumprir, também estará descansando e outro vai dar sequência naquilo que continuar aquilo que você começou. Mas o outro que não cumpriu a missão, vai vir outro para fazer o que ele não fez, dando trabalho para Deus. Então não se iluda. A salvação é de graça? É de graça. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É automático. Aqueles que andam na luz vai agir como pessoas da luz e não como pessoas das trevas. É um espírito de gratidão. Cumprir com a missão, além de tudo, se torna um espírito de gratidão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É muito importante ter essa consciência. Cada um no seu limite que Deus concedeu vai cumprir com a missão que Deus tem confiado a cada um. Na lição 11, as 7 últimas pragas. Como foi importante o estudo desse tema. O que acontecerá nesse planeta? Polêmicas também estilhaçadas com esse tema, porque a Bíblia é muito autêntica e clara sobre esse tema. Vale a pena estudar também o que está revelado sobre as 7 últimas pragas, a entrada daqueles 7 anjos através desses 4 portais, que tem 4 anjos segurando os ventos, conforme revelado em Apocalipse capítulo 7, de 1 a 3. A hora que liberar a entrada dos 7 anjos através desses 4 portais de entradas do planeta, esse planeta será completamente destruído. A sua estrutura interna, o que o homem construiu com as mãos dele, estará totalmente destruído, inclusive a natureza. Porque esse planeta depois, nós vamos ver no estudo do tema de hoje, que ele vai ser recriado, reconstruído, totalmente reestruturado, inclusive no seu eixo em si. Porque o Criador do Universo passará a morar aqui nesse planeta. Estaremos estudando no tema que fecha a lição desse trimestre. E no tema passado, a lição 12, nós estudamos o juízo sobre Babilônia. Muito interessante também. Vimos que a exemplo da Babilônia antiga, recebeu juízos nos seus dias, a Babilônia moderna de hoje, representando a estrutura baderneira religiosa da face da terra, ela também receberá de forma especial o juízo de Deus também. Porque é um componente fundamental e estrutural das potestades da maldade. E infelizmente, vemos que pessoas podem estar dentro da igreja verdadeira, embriagadas com o vinho dessa Babilônia, vivendo de forma anestesiada, fazendo besteira o tempo todo, ou principal, deixando de fazer, deixando de valorizar a própria salvação. Que é algo gravíssimo, porque Cristo não pode morrer em vão por ninguém. Ele pagou o preço, morreu a morte eterna, justamente para salvar a mim e a você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Ser pesado do sangue do Filho de Deus é algo muito grave. E o tema de hoje, a lição 13, eis que faço novas todas as coisas. Presta atenção na expressão, entre aspas, do que acabamos de falar. Eis que faço novas todas as coisas. Isso está entre aspas. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, o verso 5. Meus amados, aqui nós estamos falando do desfecho do conflito. A partir do momento que essa expressão está aqui, em qualquer idioma, hebraico, grego, português, inglês, japonês, alemão, qualquer idioma, eis que faço novas todas, presta atenção, plural, todas as coisas. Até nós que não somos coisas, somos criados em imagem e semelhança de Deus, estaremos revestidos
desde que Cristo chegou aqui para nos levar e passar 1000 anos no céu, revestidos de um corpo incorruptível, que reestruturará esse corpo corruptível, estará transformado em raça pura. O que antes um dia foi raça caída, se tornou raça eleita como pessoa convertida, né? Que a diferença única entre raça caída e raça eleita é a conversão. Porque ambos são mortais. Colocou debaixo da terra, a formiga entra no ouvido, sai no nariz, na boca, igualzinho, não tem diferença. Tem problemas, enfrenta problemas, mas o raça eleita, gente convertida. E precisa ter essa providência hoje. Se não tomar essa providência hoje, amanhã pode ser muito tarde. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Agora, quando fala de coisas aqui, está falando de tudo que está no planeta. A estrutura, a matéria do planeta vai ser toda nova. Nós vamos ver detalhes aqui importantíssimos, que inclusive o eixo onde ele está não vai continuar em volta desse Sol. Ele vai ser deslocado, porque o universo inteiro vai girar em torno desse planeta aqui, porque o Pai, o Criador do universo vai estar morando aqui, a Santíssima Trindade vai estar aqui. Presta atenção, meu irmão. Eis que faço novas, todas, no plural, todas as coisas. Vamos acompanhar o passo a passo. Segundo tema, a ceia das bodas do Cordeiro. Quando falamos em bodas, aqui na Bíblia Sagrada, nós falamos de festas. Só que essa festa vai começar com o cumprimento de uma promessa, aonde Páscoa foi substituído pela Santa Ceia. Mas um dia, quando Jesus voltar, nós vamos tomar essa última ceia, a última, essa que substituiu a Páscoa, que foi cumprida no Calvário, a ceia, a última, nós vamos tomar juntos, com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo e com representantes desse planeta que já vivem lá, com seres de raça pura que nunca caíram, estaremos lá um dia com Deus no seu reino, tomando pela última vez conforme prometido por Jesus. E tem toda uma estrutura em volta dessas bodas, dessa ceia, parábolas que foram tecidas na Bíblia Sagrada, como os textos em si do Apocalipse, como Apocalipse 19, capítulo 6 ao verso 9, o Evangelho de João 14, de 1 a 3, ele comentando dessa vinda dele, como a parábola que apresenta que ele deixou o reino eterno, já vinha aqui convidar a gente para essa ceia há mais de 2000 anos atrás, como relatado em Mateus 22, de 1 a 14, como também o capítulo 22 de Mateus, lá na altura do verso 11, apresentando a seriedade do comprometimento nosso com essas bodas. Inclusive vestuário apropriado para isso, que é as vestes de Cristo, porque com as próprias mãos é só besteira, é só imundícia e contaminação. Mas aceitar a justiça de Cristo, as vestes brancas de Cristo, é fundamental para fazermos parte dessa boda, dessa festa maravilhosa. Que o transporte em direção a ela chegará agora, na segunda volta de Cristo, aonde iremos ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Inclusive, a pena inspirada no grande conflito, na página 426 a 428, também trabalha com esse tema de forma muito bonita. Vale a pena dar uma analisada. O terceiro tema, o Armagedon chega ao fim. O que estudamos em Apocalipse 19, de 11 a 16, mostra realmente o desfecho dessa batalha. A sétima praga, eu imagino ela direitinho, batendo lá no norte de Israel, puff, e esparramando para o resto do planeta todo. As pedras com quase 30 quilos. A liderança dos seres caídos, com seus seres caídos, e toda a potestade da maldade, representante absoluto de todos os setores dessa potestade, estarão se reunindo lá, nesse lugar, segundo a escatologia apresentada na Bíblia Sagrada. E ali então vai bater ali, como se fosse
um afunilamento dessas pedras batendo ali e como bola de ping-pong voando para o resto do planeta. Imagine, eu acho que vai ficar parecido mais ou menos com aquele grande asteroide que há milhares de anos antes de Cristo bateu lá na altura do Novo México, abriu a cratera de mais de 200 quilômetros. E abriu uma série de destruição, onde o apóstolo Pedro, inclusive, comentando sobre esse momento, que vai começar a derreter os elementos. Porque nós sabemos que lá debaixo da crosta terrestre tem coisa fervilhando, como larvas de vulcão. Isso começará a brotar em cima da face da terra e essas pedras destruirão tudo que o homem construiu com a mão dele. Não vai ficar pedra sobre pedra no planeta inteiro que não seja derrubado. E nós seremos poupados, irmãos. Nós estaremos atravessando essa fogueira, como os companheiros de Daniel atravessaram dentro daquela fogueira tremenda, que os guardas que jogaram eles lá dentro morreram queimados. E depois Cristo passou a andar com eles dentro daquela fogueira, conversando com eles, andando para lá e para cá. Eles jogaram 3 da fogueira, Sadraque, Mesaque e Abednego, e aparece Jesus andando com eles lá, o arcanjo Miguel, né? Na época do Antigo Testamento. Meus amados, nós atravessaremos no meio dessa fornalha todinha em direção ao Senhor nos ares. Coisa tremenda. Coisa lindíssima. Apocalipse capítulo 18, verso 10, fala que vai gastar 1 hora para o planeta todo ser destruído. Mas Apocalipse capítulo 8, verso 1, que é exatamente o 7º selo, mostra que a nossa viagem de volta será meia hora. E tudo isso acontecendo dentro do contexto do milênio, conforme a hermenêutica bíblica, começou literal, termina literal, o estudo da profecia. Começou simbólico, termina simbólico. O milênio não é literal? Nós estaremos indo, em meia hora nós vamos chegar no céu, meia hora depois que a gente chegar lá, estará finalizando a destruição aqui no planeta. Que aqueles exterminadores estarão cuidando, aqueles 7 que vieram e mais os 4 que já estavam aqui segurando os ventos. 12 anjos, por coincidência, né? 12 tribos de Israel no passado, 12 apóstolos judeus no período judaico representando a igreja cristã, e agora 12 anjos no final, 7 com as taças das pragas e os 4 que já estavam aqui segurando os ventos, cuidando dessa situação toda para deixar o planeta no chão, completamente destruído. Vai ficar sem forma e vazia, igual lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Pense, meus amados irmãos, que coisa tremenda. Aí, o milênio apocalíptico. 4º tema. Analisando Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, e Jeremias 4, de 23 a 26, na realidade, o milênio, para entendermos e aprofundarmos nele detalhadamente, precisamos de estudar pelo menos do versículo 1 até o versículo 12, para termos uma compreensão completa sobre o milênio. Essa doutrina do milênio é uma doutrina também que ainda está mal compreendida por uma grande maioria e também recheada de polêmicas religiosas em vários segmentos. Mas a Bíblia é muito clara. Para começo de conversa, quando analisamos o verso 1 ao verso 3, do capítulo 20 de Apocalipse, nós percebemos que aquele anjo que desce com a grande cadeia na sua mão para prender o dragão, ele encontra ele onde? No abismo. Então, nós estamos falando que esse indivíduo está preso no abismo. Ele está com espaço aéreo limitado. Ele não pode passar de determinados lugares. E isso sem falar que Cristo disse claro no Evangelho de João, Cristo fala claro no capítulo 12, verso 31, que será, ó, futuro, tá vendo? A partir daquele momento ali, será expulso o príncipe das trevas desse mundo. E aqui no Apocalipse, no capítulo 20, do verso 1 ao 3, nós vimos que ele foi encontrado no abismo. Quando lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, analisamos, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, quer dizer, ele está fora da face da terra.
está aí no espaço sideral, em algum planeta, em algum lugar, para ele viver a vida normal dele, como um ser vivo normal, que está vivo ainda para acompanhar a estrutura das suas ações, dos seus planos, dos seus projetos. E todos aqueles que ele levantou questão, tem um monte de anjo caído junto com ele, acompanhando esse esquema aí. Só que ele, em especial modo, a Bíblia deixou bem claro que ele está fora do planeta. Ele age aqui dentro desse planeta através dessas potestades da maldade que tem contato com ele. Vai até onde ele está, tem acesso comunicativo com ele. Tem comunicação com ele de alguma forma. Seja recadinho, seja carta, seja WhatsApp, sei lá o que. Mas eles têm contato. E através do comando dele de lá, como os PCC da vida, né? De dentro da cadeia sai comandando lá fora o piseiro que anda acontecendo no país, né? E na criminalidade de um modo geral. Assim ele fica, lá do abismo, comandando o esquema por aí. Então ele está no abismo. E preste bem atenção, no final do verso 3, fala que depois ele vai ser solto da sua prisão. Ali no abismo ele vai ser preso, literalmente. Milênio, não se esqueça, não é nada simbólico, é literal. São 1000 anos e a profecia toda é literal. Não tem nada que fala nessa profecia do milênio que seja simbólico. Tudo é literal. Ele será trancafiado durante 1000 anos. E para ele, agora, antes ele comandava do abismo num planeta onde ele está, mas não pode entrar no nosso. Ele só era proibido de entrar aqui. Agora, ele da cadeia vai continuar comandando esses seres caídos para reconstruir esse planeta nos moldes que ele achar que deve. Que até imagino que os moldes que ele conhece, conforme as estruturas da Cidade Santa mostradas no Apocalipse, e mostrando que nós temos pirâmides no Egito, que até hoje não tem homem nenhum no planeta Terra, não tem engenheiro, não tem construtor que dá conta de fazer algo igual, não tem equipamento que consiga fazer aquilo também, entende? Então eu acredito que será em forma piramidal, que é a forma de construção, porque nós vamos ver que a Cidade Santa, inclusive, que ele conhece muito bem, a mesma largura, comprimento, ela tem de altura. Então nós estamos falando de mais de 500 quilômetros de altura. Então isso é algo que está fora da nossa estrutura de conhecimento de engenharia, de arquitetura e qualquer coisa, e qualquer ciência do gênero. Mas eles estarão reconstruindo o planeta. E quando terminar o milênio, que é o que fala no final do verso 3 do capítulo 20 de Apocalipse, ele será solto por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo, tá? Imagine que seja 3 anos e meio, quem sabe, que trabalhou nas principais profecias de tempo da Bíblia Sagrada, principalmente dentro dos 2.300 anos, quando 3 anos e meio do batismo de Cristo até o Calvário, que foi o seu ministério, 3 anos e meio do Calvário até o apedrejamento de Estevão, quando encerrou o tempo de graça, que fechou a semana profética que tinha para os judeus, dentro da profecia dos 2.300 anos, encerrou o período da nação judaica. Os 3 anos e meio que aconteceu antes de Jerusalém ser destruída, ela foi cercada e abandonada o cerco, só 3 anos e meio depois. 3 anos e meio que aconteceu que a França juntou as Bíblias em praça pública para pôr fogo, que é o assunto relacionado com as 2 testemunhas de Apocalipse 11, que já estudamos também. Então, meus amados, tem tudo para que esse pouco de tempo se relacione com isso. Não querendo compor ideias para que isso seja assim ou deixe de ser. É apenas uma sugestão que pode realmente se encaixar, independente de ser ou não. Inclusive, esses 3 anos e meio mostram outras coisas. Quem sabe a perseguição pode durar isso também. O último fim do mundo que teve durou 1 ano e 10 dias, que foi 17 de maio do ano 2350 até 27 de maio do ano 2349. O período que a arca estacionou, ela estacionou em outubro, né, de 2350, em 17 de outubro, e quando foi no dia 1º do ano seguinte, as águas baixaram, os passarinhos, mas somente lá,
no dia 27 de maio, é que definitivamente eles desceram da arca. E o 27 de maio foi exatamente o período em que nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus. E 10 dias depois houve o Pentecostes. Então, são comparações interessantes de tempo, como se pecinhas de quebra-cabeça estivessem solto para lá e para cá, para a gente só montar e ter ideia, para facilitar o estudo, o acompanhamento nosso no desenrolar dos fatos, da história em que nós estamos escrevendo nos nossos dias. Mas tudo muito interessante. Então, voltando aqui ao contexto do milênio, o milênio terminou os 1000 anos, ele é solto da sua prisão. Aí ele se junta com essa estrutura de seres caídos e pega a estrutura ressurreta das potestades da maldade, dos que morreram, dos que pertenciam a essa cultura aqui. Então junta todos os seres caídos, todos os seres que morreram e ressuscitaram agora, inclusive Hitler, Napoleão Bonaparte, contado entre esses últimos, entende? Então toda essa estrutura, junto com todos os perdidos que estarão ressurretos, ele estará apresentando para esses indivíduos quem que era o Jesus que eles acreditavam, mostrando como é que foi a destruição. Aí, tá vendo? Mostra aqueles meninos, aqueles maconheirinhos, cheirador de cola, né? Que sabe que tá errado, tá fazendo, morrendo queimado. Mostra pessoas idosas, ruim que nem carne de pescoço, né? Morrendo também queimado. Aí, ó, idosos morrendo, criança morrendo, tá vendo? Destruiu tudo. Olha como é que ele destruiu isso aqui. Ah, tá vendo? Então, olha como é que foi para mim reconstruir isso aqui, ó. Eu estava até preso em tal lugar aqui, eu fui comandando de lá, eles foram fazendo tudo conforme a minha orientação. Agora eu estou aqui, eu estou ressuscitando você. Ah, mentira. Pai da mentira, né? Ressuscitando você. Zacarias capítulo 14, verso 4, tá lá. Vai descer lá no Monte das Oliveiras, ali no Oriente Médio. Podemos já preparar o cerco, ele vai descer lá. E aí nós vamos atacar, e é a última chance que nós vamos ter. Aí todo mundo vai dar a vida, né? Porque sabe do que eles vão enfrentar. E aí eles vão conhecer armamento. Por isso que lá fala, do verso 7 em diante, que ele foi solto da sua prisão e volta a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Mas que nação que é essa? Se estava tudo destruído. Porque justamente durante o milênio houve a reconstrução. Tudo pronto, escolas, tudo arrumadinho, hospitais, boates e tudo pronto, né, da bagaceira, para poder simplesmente ser juntado para o desfecho final do grande conflito entre o bem e o mal. E ele volta a coordenar essas nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, expansão e extensão. Quer dizer, vai vir por água, terra e mar para cima da cidade santa quando ela descer ali. E aí vai chover fogo e enxofre do céu e vai destruir tudo. Aí vai ser a segunda vez que esse planeta será destruído. Completamente destruído. Aí nessa destruição final que acontecerá, entramos no 5º tema. Um novo céu e uma nova terra. Presta atenção, meus amados. A palavra que está escrita aí, em qualquer idioma, não tem para onde sair. Eis que as coisas velhas se fizeram novas. É tudo novo, meu irmão. Não adianta de blá, 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 blá de nada. É tudo novo. Recriação. Eu, o Senhor, não mudo. Isso é expressão bíblica. Só que aqui não é eu, o Senhor, não mudo de posição. Ele está mudando de lugar, de moradia. O lugar aonde o filho dele foi doado por ele para salvar a mim e a você, se tornará a casa dele. Ele está mudando para cá. O universo gira em torno dele hoje lá. Em torno desse 3º céu que a Bíblia chama, nós estamos girando. Todas as constelações de todas as galáxias giram em torno do reino eterno do 3º céu. Hoje, naquele dia, então, nessa recriação, quando ele mudar para cá, tudo vai passar a girar em volta desse planeta. E do que temos revelado aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse, está muito claro. É só prestar atenção, não há desconforto algum nisso. Observe, por exemplo, que esse detalhe mais interessante. Apocalipse 21, verso 1,
fala que o mar não vai existir mais. Imagine só, irmãos. Nós estamos falando de praticamente 70% do planeta Terra é mar. Não vai existir mais. Essa estrutura, do mesmo jeito que o jardim do Éden um dia foi levado daqui para o terceiro céu, essa estrutura também pode ir para lá. Porque o Senhor está vindo para cá. A única alteração do universo que vai acontecer é essa. Por causa da mudança dele para cá, então coisas que estão aqui podem perfeitamente ir para lá, ou simplesmente deixar de existir. Porque é isso que faço nova todas as coisas, mas indiferente se vai ou se não vai, apenas para compor, o Senhor não mudo, continua, toda a estrutura que tinha continua para lá, e agora ele vem para cá. Mas ele vem. E aqui está bem claro que o mar aqui não vai existir mais como mar. Está bem claro aqui, não tem como questionar ou contestar, assim está escrito. Aqui só vai ficar água doce. Água salgada é o que está dizendo aí, não tem, não vai ter. Eu não sei se vai ter algum tipo de museu para lá, mas o que está aqui revelado nas Escrituras Sagradas não tem como contestar nem pensar. O segundo ponto, no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 22, fala uma coisa muito interessante que, de certa forma, causa desconforto. Eu não vi santuário lá. Se a gente prestar atenção em estudos que nós tivemos anteriormente, dentro dos estudos desse trimestre, sobre essa questão do santuário, nós vimos que lá em Êxodo, capítulo 25, verso 40, foi apresentado aqui no planeta Terra esse santuário para Moisés. Ou seja, um santuário móvel. Estava num transporte sendo apresentado para ele lá no monte. Como que era para ele fazer, conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Então, é bem óbvio que fixo, não tem santuário construído fixamente no céu, porque o santuário foi uma questão, foi para tratar de um assunto do pecado. E os seres que caíram muito antes do planeta Terra, que viviam em outros reinos, tinha que ter lá. Lembra dos querubins que nós estudamos sobre eles? Tem alguns deles que têm emblema de boi. Lá na quarta lição que nós estudamos nesse trimestre, tem boas ideias sobre isso. Digno é o cordeiro, se você for lá vai dar uma pincelada. E no escatologia, então, até por altura da 12ª, 13ª lição, você vai estar aprofundando dentro desse assunto. E assunto do santuário terrestre, dando sequência, até próximo da lição 20, vai estar aprofundando nos assuntos do santuário terrestre também. Mas voltando aqui, aquele querubim que tinha um emblema de boi, mostrando exatamente que o boi foi um emblema relacionado com o juízo, com o tratamento do pecado. Que o sumo sacerdote tinha que sacrificar exatamente um boi para ele entrar no dia 10 do 7º mês dentro do santuário aqui na terra. E os querubins que não têm emblema de boi, tem só emblema de querubim, é a proteção da guarda. Então nós estudamos sobre isso, tivemos uma pincelada. Então apenas aqui, levantando a ideia, porque a Bíblia está afirmando, não foi eu que escrevi, que lá não tem santuário. Esse santuário que tem, ele é provisório, eu imagino que quando a gente está vindo de Goiânia aqui para essa região, passando, antes de chegar no IABC, que é um colégio nosso que tem ali na região, passa na base aérea aqui de Goiás e tem um Mirage ali que fica girando o tempo todo. É uma espécie de um museu giratório ali, para todo mundo ver e conhecer. Eu imagino que esse querubim que tratou desse assunto tantos e tantos anos na história do pecado, antes de Adão existir, depois que ele existiu e até hoje, nos nossos dias, vai estar aparecendo esse miragem aí, tá, para todo mundo nunca esquecer do que aconteceu, envolvendo inclusive o sacrifício de Cristo. Uma história muito interessante apresentada. Mas lá no céu mesmo não tem santuário, está aqui bem claro. Então ele existe, foi construído, inclusive, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, e Hebreus capítulo 9, verso 11, não foi feito por mãos dessa criação. Foi construído por mãos divinas, algo para tratar do assunto do pecado. Isso é incontestável, é inquestionável. E nele tem lugar para o Pai, no lugar santíssimo, e tem lugar para o Filho e para o Espírito Santo.
Eles têm cuidado o tempo todo desse assunto. E esse santuário móvel está lá. Vai para qualquer lado, conforme precisa, é necessário ou não, mas está lá. Trata do assunto do pecado. Assunto esse que vai desfechar a história do grande conflito entre o bem e o mal. Faz parte do plano da redenção. Infelizmente, tudo que está relacionado com a história do pecado, inclusive a destruição dos seres que um dia pecaram. Serão ressuscitados todos, de todos os lugares da onde existiu seres que pecaram, serão ressuscitados e serão destruídos juntos. É algo muito mais avassalador e muito mais extenso do que o que imaginamos. Mas aqui nesse planetinha, que hoje parece que não é de nada, né? É aqui que vai morar o Criador do Universo e é daqui que será comandado toda a estrutura do novo céu e nova terra. Que Pedro falou que habita a verdadeira justiça. E João do Apocalipse e outros personagens também comentaram. De tudo que está revelado desse novo céu e nova terra, desse novo planeta especialmente, que é onde a gente mora, o que tem revelado no Apocalipse, no capítulo 21, verso 23, é o que eu acho mais interessante, mais impactante. Ele fala que nem a Lua e nem o Sol vai ter mais interferência nesse planeta. Irmãos, não está dizendo que a Lua e o Sol vai ser destruído. Só está dizendo que aqui não vai precisar mais deles. Isso aí completa de forma absoluta o raciocínio de que eles serão deslocados do eixo. Nós sabemos que nós, o planeta Terra e mais outros planetas estão em volta desse menor Sol da constelação de Alcione, ou constelação de Touros. O menor Sol é o nosso. Então, o nosso planeta, que nem é o maior e nem é o menor, sairá desse eixo e todo o universo, não é só a constelação de Touros, não. Todo o universo passará a girar em torno de nós. É algo muito interessante. Para onde a Lua vai ser recambiada, ou se vai ter um outro planeta no lugar do nosso ali, não sei. Porque eu sei uma coisa, eu tenho certeza. Deus não tem cartãozinho de aposentado, não. Ele nunca parou de criar. Ele continua criando planetas e mundos, e isso será eternamente. Só que ele cria reinos de luz, ele não cria reino de trevas. Quem criou reinos de trevas, assim mesmo não tem capacidade nenhuma de criar nada, só compôs, foi Satanás. Compôs com a sua maldade, compôs destruição, para contaminar e destruir tudo que Deus fez de bom. Mas que Deus vai continuar criando? Vai. E até eu imagino que será um planeta caçula depois do nosso. Ou criado na mesma idade do nosso, né? Alguma estrutura próxima ali dessa Lua e desse Sol que nós temos, hoje ali em volta da nossa estrutura, um planeta, quem sabe, gêmeo do nosso. Para algum projeto especial, algum plano especial, né? Mas eu só sei que nós estaremos deslocados daquele eixo. Porque esse Sol desse tamanhão que não vai ter influência para nós. E nem a Lua. Então isso é o que está revelado aqui. Não foi eu que escrevi, está bem claro aqui. E outro ponto que também bate esse martelo de forma definitiva sobre esse tema é o Apocalipse 21, o verso 24. Que fala que as nações, aí eu já consigo ver, pela graça de Deus, as nações do universo inteiro, andando à luz dessa cidade santa, desse planeta novo, que o próprio Cordeiro é a sua lâmpada. Por que ele é a lâmpada? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi isso que ele disse. Ele é o Criador, ele é o doador da vida. Desse planeta estará emanando a vida para o universo, o sustento e as novas criações. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Onde que nós estaremos? Sexto tema, a Nova Jerusalém. Estudando Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 ao 21, e analisando também o capítulo 22, verso de 1 a 3, nós vimos que muitos detalhes importantíssimos a respeito dessa cidade que está construída
que será transferida para dentro desse planeta Terra aqui, que estará deslocado do seu eixo. Detalhes muito interessantes. O primeiro deles, o mais interessante, é que o que está revelado em Apocalipse 22, de 1 a 3, mostra um rio cristalino de água viva. Claro, sai debaixo do trono de Deus e vai passando pelo meio da praça da cidade. Quando a gente olha lá no Gênesis, no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 15, nós vimos que também entrava um rio que saía do Éden. Éden era todo o planeta Terra, prazer, eternidade, beleza. Então, a oriente do Éden foi construído um jardim. Então, do Éden partia um rio que entrava no jardim e dividia em 4 braços. Gion, que é o Nilo, Pison, que era o que passava na Arábia Saudita, Eufrates e Tigre. Olha que curiosidade, muito interessante. Aqui, esse principal nós estamos vendo aqui, saindo debaixo do trono de Deus. E aqui estará, quando a cidade santa descer, estará saindo esse rio. E como vimos, somente o mar não vai existir, mas as águas doces, originalmente como foi criado, nós teremos. A água doce do planeta estará normal. E lembrando que aqui, no planeta Terra, estará saindo a manutenção e a criação de novos mundos do universo. A partir dessa transferência de lá para cá, do terceiro céu, aqui para esse planeta. No capítulo 21, do versículo 15 ao 21, nós temos aqui uma informação de medida dessa cidade nova, de 12.000 estádios, cada lado dela, da cidade. Nós estamos falando aqui, 12.000 estádios, trocado na nossa linguagem, 555 quilômetros. Dá o tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos, a área quadrada. Só que um detalhe, ela vai ter esse mesmo comprimento, essa mesma altura. Imagine que coisa fantástica. Porque se a 10 quilômetros nós já estamos completamente fora da órbita terrestre, imagina 555 quilômetros aproximadamente, considerando as medidas bíblicas. Pense nisso, amado irmão. Que estrela maravilhosa que será essa diante do universo. Que estará girando em torno de si mesmo, do seu eixo imaginário, como gira hoje. E todo o universo girando em volta dela. E um outro detalhe apresentado aí, dentro desse mesmo texto bíblico, de Apocalipse, capítulo 21, de 15 a 21, a altura dos muros, de 144 côvados. Usando a média dos côvados que tem na Bíblia, que há diferenças de medidas, nós chegamos a 48 centímetros de média dos côvados bíblicos. Aplicado aqui então em 144, nós temos 69,12 metros de altura, quase 70 metros de altura. O muro da cidade santa. E outra coisa interessante, cada lado do muro, são 4 lados, nós temos fundamentos de pedras preciosas sem repetir nenhum. E nós temos 12 portas, 3 em cada lado, de pérolas gigantescas. E que estarão abertas permanentemente 24 horas por dia. Para finalizar, 7º tema, vem. Meus amados irmãos, o apelo de Apocalipse 22:17 é para mim e para você. Vem. Ai daquele que rejeitar esse chamado e esse apelo. Que Deus abençoe a mim e a você, para que realmente nós possamos atender a este apelo antes que seja tarde demais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Santo Deus, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra. Fortaleça a nossa fé, abra os nossos olhos, revista-nos de Tuas vestes brancas, unge os nossos olhos com o colírio do Teu Santo Espírito e fortaleça a nossa fé como ouro provado no fogo, para que possamos ter o devido discernimento entre a luz e as trevas. Sermos simples como as pombas e astutos como as serpentes e sermos vitoriosos em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. E que naquele dia nós e nossos filhos sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Convido agora a minha filha, Aline, para que cante